Olá pessoal, hoje o Acontecendo Aqui está na sede da Dialeto, do Rodrigo Lócio, uma empresa que está chegando aos 13 anos. Eu vi nascer, eu conheci o Rodrigo quando ele estava implantando a empresa dele, ele vai contar como é que era aquele primeiro momento dele. E hoje, depois de 13 anos, certamente tem muita história, tem muito medo, muita realização, muita alegria, porque eu sei que quer empreender no mercado regional. E, enfim, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Você hoje é uma empresa desejada por muitas empresas no sul do Brasil. Você foi mentor do Acontecendo Aqui quando nós fizemos aquele canvas para o site atual. Sempre te agradeço por isso. E vou deixar você começar a falar sobre por que o nome Dialeto, por que um jornalista de Rio do Sul veio para Floripa, nunca pensou em trabalhar com tecnologia. Fala um pouquinho para o nosso público sobre isso. Perfeito, Jailson. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar conversando com o Acontecendo Aqui. As nossas histórias meio que se entrelaçam e muito do que foi o crescimento da Dialeto, Acontecendo Aqui acompanhou como protagonista, como portal de comunicação e marketing de Santa Catarina, do sul do Brasil. Então, para a gente é sempre muito legal estar tendo essa interação com o Acontecendo Aqui, né? A trajetória da Dialeto é uma trajetória de empreender na área de comunicação, com todos os seus desafios, né? De ser uma agência, mas também ser uma consultoria, também ser uma prestadora de serviço, uma produtora de conteúdo. A minha trajetória está muito ligada a coisas que eu gostava de fazer, né? Eu formei em jornalismo pela Universidade Federal, mas desde moleque eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Quando eu morava em Rio do Sul. Quando eu vim para cá para estudar, vi que a tecnologia era uma coisa que estava começando a ficar interessante aqui na cidade, né? Não era o que a gente tem hoje, mas ao mesmo tempo eu via promissor. E mais do que ver como promissor, era uma área que eu curtia trabalhar, uma área que eu gostava de trabalhar. Tanto que durante a faculdade, ainda nos primeiros estágios, acabaram sendo em empresas de tecnologia, numa pré-incubadora de empresas de software que tinha na Universidade Federal, que no final, na minha primeira experiência empreendedora, que não foi a Dialeto, foi uma empresa anterior que durou 1 ano e meio, os primeiros clientes nossos foram os clientes que eu estagiava até então. Uhum. Inclusive, eu tenho muito orgulho que um dos clientes, por exemplo, a Brai, até hoje é cliente nossa. Entre idas e vindas, a gente está com um projeto, um dos principais clientes da Dialeto é a Brai, uma empresa que fica aqui perto da Dialeto, que fica próximo à Universidade Federal. Então, essa experiência foi uma experiência de gostar do que estava fazendo, uma experiência de entender que eu, enquanto profissional de comunicação, eu tinha muito a contribuir para as empresas de tecnologia, acompanhando as empresas nascendo. Então, junto com a Adriane, que é minha sócia, que se formou comigo em jornalismo, a gente, junto com a Simone também, que foi sócia da outra empresa, a gente criou a primeira empresa, que em 2007 acabou a gente se dividindo e eu e a Adriane abrimos a Dialeto, fundamos a Dialeto com uma vocação total para a área de tecnologia, né? O setor era um setor que não era tão grande ainda na época, vão pegar assim até por clientes que estão com a gente desde então. Pega um caso da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, era uma associação com 90 associados. Hoje uma sede pequenininha uma aqui sede na Trindade, pequena aqui né? na Trindade, e hoje são 1.300, 1.400 associados no estado inteiro, né? Então pensa o quanto que cresceu. Pega uma empresa como a Softplant, tinha pouco mais de 100 funcionários, né? Hoje uma empresa com 1.900 funcionários. Então a gente ajudou e acompanhou um pouco o crescimento desse setor, muito ligado ao nosso propósito, está sempre conectado a ele e ajudando ele a se comunicar. Você não imaginava naquela época que você ia se deparar com RD, com resultados digitais, com Kaordic, com Softplan, você não tinha ideia de que Florianópolis ia desabrochar para isso, né? Tudo aconteceu muito rápido. Quando a gente resolveu focar no segmento, não tinha nenhuma agência focada nessa área. Eu tive passagens, e a Adriane também, pela fábrica de comunicação, da Karen, do Roger, e muita gente foi se forjando também enquanto empreendedor, mas ainda na universidade, tanto que a primeira empresa que a gente abriu, a gente não estava formado ainda. Eu comecei a atender a Cat, nem formado eu era ainda. Foi uma experiência mais de final de curso que eu estava começando a entender. E vi que tinha um potencial muito grande de trabalhar no setor, porque o setor de tecnologia tem muita particularidade, né? Primeiro que a gente tem como característica de empresas de tecnologia aqui em Santa Catarina, são empresas B2B, ou seja, não são empresas que vão direto para o consumidor, são empresas que vendem para outras empresas. Então já tem uma complexidade, porque às vezes para tu explicar para o público final é muito difícil, né? Porque tu tem que entender do cliente para poder comunicá-lo. E a gente tem uma característica também, várias empresas aqui de Floripa, elas nasceram da Universidade Federal, então os profissionais são profissionais mais técnicos de formação e tal.
Então, a gente sempre teve esse desafio de traduzir, daí que vem o nome, inclusive, dialeto, né? Tu tem um dialeto próprio da área de tecnologia, tem um dialeto próprio dos jornalistas, né? Como a gente nasceu como assessoria de imprensa, tinha um dialeto próprio dos jornalistas, a gente queria traduzir esses mundos, né? Fazer isso se comunicar. Nessa tua trajetória, quais foram os momentos assim que você teve mais receio e os momentos que você disse, pô, cheguei lá? Dá uma ideia assim para quem está pensando em empreender, quer dizer, preparar as pessoas para que tem altos e baixos, tem aqueles saltos, sim, sim. né? Hoje nós somos em 32 pessoas aqui na Dialeto, né? Já uma agência com um porte considerável, com todos os desafios que a gente tem de formação do time e assim por diante. Mas durante muitos anos, primeiros 5, 6 anos, a gente sempre foi uma agência de menos de 10 pessoas, né? Uma agência de 5, 6 pessoas que fomos ali desenvolvendo e vendo as oportunidades. A gente foi acompanhando também o ciclo de crescimento do próprio setor, né? Então, em 2012, quando a gente estava completando 5 anos de Dialeto, a gente identificou uma oportunidade. Tu comentaste da Resultados Digitais, eu acompanhei o início da Resultados Digitais ainda quando era a empresa anterior do Eric, que estava ligado, a Praestro, que estava ligado à própria de Araújo na época, né, do mercado de propaganda. O pessoal acompanhou esse movimento e eu acompanhei ali o momento do Eric, que ele viu que tinha uma oportunidade de criar uma empresa como a Resultados Digitais em Santa Catarina, no Brasil, e pensando numa ótica muito de startup, né? Que era uma coisa que até 2010, por exemplo, ninguém falava de startup. As startups começaram a surgir como nome e a gente ajudou inclusive a comunicar isso para Santa Catarina, mostrar os exemplos das primeiras startups, enquanto assessoria de imprensa de grande parte daquelas primeiras, a gente ajudou muito a comunicar o que era uma startup, por que ela estava crescendo, como é que funcionava. Isso foi muito legal porque a gente acompanhou a história da RD. Ao mesmo tempo, no primeiro momento, quando a RD se lançou para o mercado, estava, na verdade, validando ainda o RD Station enquanto plataforma, a gente teve a oportunidade, em março de 2012, de começar os 2 primeiros clientes na área de inbound, mais com foco em produção de conteúdo. Para ter noção, em agosto de 2012 foi lançado oficialmente o RD Station. Hoje, o RD Station da Dialeto é o 4º RD Station mais antigo em funcionamento. Né? A gente tem os 2 ou 3 primeiros clientes da RD e a Dialeto é a primeira agência oficialmente parceira da Resultados Digitais, hoje no universo de mais de 1.500 agências que a RD tem no país inteiro e até fora do país, crescendo bastante. Então a gente foi muito privilegiado de, naquele momento, ter acompanhado a história do Eric e dos demais sócios. Inclusive, os demais sócios, eles foram estagiários com meu irmão na Praestro. Meu irmão trabalhou na Praestro numa época como desenvolvedor, foram estagiários, colega deles lá. Então, eu sempre me sinto assim muito privilegiado por ter acompanhado a história de várias empresas. Sim. E por vezes ter ajudado a criar mercado, né? Porque, por exemplo, a Resultados Digitais, eu lembro que foi eu que apresentei para ti na época, né? Outra parceira nossa, a Fernanda Bornhausen, por exemplo, eu apresentei o Eric, a Fernanda, e a Fernanda também foi um dos primeiros clientes lá. E isso, essa visão de ecossistema, a gente está conectado a todo mundo. Eu já apresentei em investidor, vários colegas que a gente tem em comum, por exemplo, Juarez Beltrão, apresentei para o Cristiano Chalsardi e juntos criaram a Flex. Então, várias conexões que a gente foi fazendo, identificando e oportunizando pelo fato de a gente estar no ecossistema. Se eu atendesse um shopping center, um restaurante, uma empresa de tecnologia e tivesse uma visão generalista, eu não estaria criando um senso de comunidade em torno da Dialeto ou participando desse ecossistema como um todo, né? Pois é, e os desafios para um pequeno empreendedor são diários, né? Você colocar essa coisa do medo, da alegria, né? Quais foram os momentos que você pudesse destacar nesses 13 anos assim, que foram marcantes para você considerar como, pô, foi ali que eu tomei uma decisão? Essa estratégia de crescimento, por exemplo, quando a gente estava na área de assessoria de imprensa consolidando uma oferta, ter decidido ir para a área de inbound foi um primeiro movimento de inflexão, assim, tipo, vamos fazer, qual que é a visão estratégica disso, vale a pena a gente apostar? A gente foi de uma visão muito orgânica e hoje grande parte da empresa está focada na área de inbound. A gente está pensando cada vez mais em conexão das áreas, mas eu tenho mais de 20 pessoas do time que estão no time de inbound com diversidade. Acho que o grande desafio assim, e dor enquanto a gente era só assessoria de imprensa, a gente era todos iguais, né? Todos eram jornalistas, todos trabalhavam com assessoria de imprensa. Quando a gente começou a estruturar o inbound, a gente começou também com uma pegada de conteúdo, mas depois a gente viu que existia uma complexidade que a gente precisava se formar enquanto agência. Hoje tem playbook, a própria RD tem playbook para criar a agência de inbound. Na época, a gente tinha que entender como que era uma agência de inbound, como funcionava. Então foi quando a gente começou a trazer profissionais de performance, de administradores, profissionais de publicidade, para fazer a gestão da estratégia. A gente trouxe designers. Hoje eu tenho profissionais aqui na Dialeto que são formados em engenharia de automação, por exemplo, que trabalham como profissionais de marketing, analistas de marketing. Eu tenho profissionais de relações internacionais que estão trabalhando com marketing, que é um pouco da característica que esse mercado assumiu, né? Sim, ele não é só formado por profissionais de comunicação. Exatamente.
Porque o que se diz é o seguinte, quando você vive na mesma cidade ou trabalha no mesmo ramo durante muito tempo, você não tem mais inspiração. Perfeito. Você cria em cima da mesma história. Você tem que mudar, você tem que trocar esses ambientes. Né? Eu tenho uma candidata agora que ela está fazendo filosofia na universidade e eu estou ali no processo seletivo, caramba, que legal. A gente tem lá na RD, por exemplo, biólogos trabalhando com marketing, vendas, então a característica é muito da forma que a pessoa encara e como é que ela quer se desenvolver. E esse é um ponto também, desculpa, Júlio, mas um ponto, grande desafio que eu tenho hoje, ele está muito mais ligado à gestão de pessoas, né, de a gente conseguir gerir essa diversidade, que é muito positiva para a empresa, ter vários perfis diferentes aqui dentro, trabalhar com gerações também muito distintas dentro do negócio. É importante. E manter atualizado. É importante, né? Eu tenho 36 anos, né? Mas eu tenho pessoas aqui entrando aqui que estão com 20 anos. Então já começa a ter até pouco tempo atrás, a gente... Tiozão. Já é um desafio. Então a gente... como que a gente lida com esse novo público e ao mesmo tempo a gente tenta se tornar cada vez uma empresa mais atrativa, uma empresa legal para se trabalhar, que tenha desafios, que trabalhe com um setor que tenha entusiasmo de trabalhar num setor que é um setor que muda, né, que transforma, está muito ligado ao nosso propósito, né, é um setor que trabalha com transformação, né, transforma a vida de pessoas, transforma a vida de empresas, transforma a vida de sociedade, transforma economicamente, né, pensa o Florianópolis hoje, a importância que tem econômica para a cidade, de geração de emprego e tal, então é um trabalho que está muito ligado ao propósito do desenvolvimento do setor, né. Muito bom. O que eu ia te falar é que hoje tem agências de comunicação em vários lugares do mundo que não tem um publicitário. Não precisa ser publicitário. Você pode ser esse time que você falou, como você desenvolveu. Dá uma ideia do perfil de clientes que você atende, são marcas, eu conheço vários deles, e você não está mais só com clientes daqui, eu sei que tem clientes de fora do estado que você já atende, portanto hoje você é uma empresa com perfil nacional. Então dá uma ideia, que tipo de empresa pode vir procurar os serviços teus? A partir daquele momento em 2012, 2013, a gente começou a entender que começou a ter uma diversidade de clientes bem interessantes, né? Começaram a surgir as startups, a gente atendia já empresas de grande porte, como o caso da Softplan, são empresas que são referência aqui no ecossistema. Então a gente começou a entender que a gente tinha um espectro de atendimento muito grande e que não envolve só empresas, envolve todos os atores desse ecossistema. Então a gente tem, com o ponto de vista de empresa, desde startups pequenas que estão começando hoje, que ainda talvez não sejam tão conhecidas, mas que a gente sabe que pode ser a próxima Resultados Digitais, que pode ser a próxima Kaord, a próxima Nelway e assim por diante. Então empresas que estão num processo de pegada muito legal, Feeds, GoGood, são startups muito iniciais ainda. A gente tem empresas de médio porte que são muito referências, talvez não do grande público, mas nos seus nichos de atuação. A Pixel, por exemplo, que é uma empresa focada no segmento da saúde, que tem mais de 200 colaboradores, atua no país inteiro e até fora do país. Empresas que estão ali no médio porte, mas são muito nichadas e atuam em alguns segmentos. E empresas de grandes portes, como é o caso da Softplan, Intelbras, Digitro, Nelway, a própria Resultados Digitais. A gente atendeu em vários momentos. Estamos com o desafio do RD Summit 2019 de ajudar na comunicação local. Então, as empresas como um todo, mas a gente passou a atender, por exemplo, entidades como a CAT desde o início, mas aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento, investidores anjo. A gente começou a atender o ecossistema como um todo. Empresas de contabilidade especializadas na área de tecnologia, empresas de RH especializadas na área de tecnologia, empresas de treinamento focadas nessa área. Por que acabou acontecendo isso de não atender só as empresas de tecnologia? Porque a gente acabou tendo uma noção de ecossistema, de acompanhar isso como um todo. Então, esses são os perfis de empresas que a gente hoje atende, não olhando só para Santa Catarina, que nem tu falou, porque a nossa trajetória, sobretudo na área de inbound, por ter sido as primeiras agências a trabalhar com empresas de tecnologia e com inbound no Brasil, faz com que hoje a gente tenha já, com 7 anos de jornada na área de inbound, clientes em todo o país. Então, basicamente a gente tem clientes desde do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, a gente tem já uma carteira de clientes legal, Rio de Janeiro, já atendemos clientes de Goiânia. Por aqui ou com gente Não, lá? basicamente como é que você opera? Toda a nossa estrutura está aqui, a gente mantém tudo aqui. Uma coisa também que a própria Resultados Digitais educou muito esse mercado, é um mercado que ele é também digital na forma de atendimento, né? Então tu não precisa ter uma estrutura operacional de atendimento muito próximo do cliente, consegue fazer isso de forma online. Então eu tenho cliente, por exemplo, em Novo Hamburgo, eu estou começando, fiz o kickoff, eu não fui para Novo Hamburgo fazer o kickoff do projeto, a gente fez todo online, porque eles já sabem que esse mercado funciona dessa forma, então isso é muito bacana. Mas quando você tem empresa digital, né? E quando você tem empresa analógica? Então, não é difícil você vender tecnologia, fazer transformação digital, mas a empresa ainda é analógica. Como é que você se
você tem que evangelizar esse, Sim. você encontra esse tipo de desafio também? O mercado está mudando, os profissionais também estão mudando. Os profissionais dessas empresas, eles tinham às vezes um apego maior, mas eu vejo que está mudando também. Então, eu tenho pouquíssimos clientes que exigem que eu vá pessoalmente ou que algum colaborador vá pessoalmente. Então, os clientes, por exemplo, de São Paulo, são clientes em que a gente vai para São Paulo especificamente para atender um cliente quando é um evento, quando é uma coisa mais importante. Sim. E eu estou particularmente em São Paulo pelo menos uma vez por mês, fico de 3 a 4 dias, onde eu aproveito para fazer todo o relacionamento com os nossos clientes de lá. Como a gente tem bem forte ainda a área de assessoria de imprensa na empresa, então converso com jornalistas do eixo Rio-São Paulo, porque esse foi um outro desafio que a gente sempre teve enquanto agência de Florianópolis, né? Principalmente para assessoria de imprensa. Era muito comum as empresas maiores contratarem agências de São Paulo para fazer assessoria de imprensa. Sim. E a gente começou a criar essa cultura que, cara, dá para fazer um bom trabalho de assessoria de imprensa por aqui. E às vezes até com uma identidade muito maior, porque eu tenho capacidade de divulgar o ecossistema como um todo, né? Então pegam, por exemplo, a gente teve matérias no primeiro semestre aí no Jornal Nacional, tivemos reportagens na Exame, em vários locais, em que eram matérias que falavam também sobre as empresas, mas eram matérias de ecossistema, querendo saber o que estava acontecendo aqui. E tem um ponto muito legal que eu gosto da visão de assessoria de imprensa, está muito ligado ao nosso propósito. Quando eu comecei a trabalhar em 2007, essas empresas não queriam falar que eram de Florianópolis, nossos clientes. Eles falavam assim, não, eu sou uma empresa nacional e tal. E por que eles não queriam falar? Porque Florianópolis ainda não tinha um reconhecimento enquanto polo tecnológico. Como a gente conseguiu contribuir para construir a imagem de Floripa também como polo tecnológico, não só para cá, mas para fora, hoje essas mesmas empresas fazem questão e têm orgulho de dizer que elas estão baseadas em Floripa. É um processo de construção de marca territorial, de branding territorial, que a gente, enquanto assessoria de imprensa, e claro, por ter empresas também crescendo e sendo referências nacionais, a gente conseguiu contribuir nesse meio tempo. Então é um processo que retorna muito para a gente também, né? Em Florianópolis tem empresas hoje que são fonte para jornalistas, né, do Brasil inteiro. Sim. Pensou em alguma coisa de inovação, transformação? Eu queria aproveitar e te colocar o seguinte, tem muita gente que fala em inovação achando que fazer uma coisinha nova no logotipo, uma coisinha nova, não sei o quê, é uma inovação. E tem gente que fala muito em transformação digital sem saber a essência disso. Sim. Pode desmistificar isso rapidamente, inovação na real e transformação digital? Eu vejo assim, a inovação tem em vários processos. A inovação pode estar em processo, pode estar em modelo de negócio, em fazer uma coisa de uma forma diferente, mas com uma rentabilidade diferente, com uma escala diferente. As startups, né? Quando a gente pega todos esses modelos de startups globais, Uber e tal, elas estão pensando num propósito, o mesmo propósito, mas encarado uma visão, uma escala maior, com um modelo de negócio diferente, né? Acho que a transformação digital, ela está intimamente ligada a isso, porque os negócios estão morrendo porque eles não estão se atualizando digitalmente, né? Então eles têm que passar por uma transformação digital. Recentemente saiu uma reportagem falando também que não são só as empresas que precisam trabalhar com transformação digital, as próprias pessoas, as lideranças estão se mudando. Hoje, se o líder não está adequado digitalmente, esse cara está morrendo. Né? Essa empresa não está continuando. Então, o cliente, talvez, da Dialeto, em que ele não esteja adaptado a ser atendido por um processo remoto, talvez esse negócio não vai continuar daqui a um pouco tempo, porque tudo acontece remoto. Porque o remoto também é redução de custos, tu ter mais eficiência, tu ter mais produtividade, tu não ter que, por exemplo, se deslocar, tu é de São Paulo, sabe, deslocar de um bairro para outro e levar o trânsito enquanto tu poderia fazer aquilo ali de forma remota, de uma forma mais efetiva, menos tempo, né, todo o processo de uma forma mais adequada. Então, tem processos que eles precisam se transformar e eu acho que transformação digital e inovação estão ligados nisso, né, de pensar formas diferentes, atender de formas diferentes e as empresas também se renovarem nessa linha, né. A própria introdução do inbound marketing como uma estratégia de aquisição de clientes, ela é uma transformação digital para muitas empresas. É uma primeira onda de transformação digital, porque o cara sempre vendeu de uma forma tradicional, ele passa a vender de uma forma em que os leads são atraídos pela estratégia que ele faz de conteúdo e assim por diante. Bom, a gente entra na tua empresa e já vê que tem uma linguagem nova, uma identidade visual nova. É um reposicionamento que a Dialeto está apresentando ao mercado nesse momento. Eu vi várias ações, várias peças promocionais já com alguns insights de propósito diferente. O que é a nova, podemos chamar de nova Dialeto? Eu acho que assim, a Dialeto é um processo de construção. A gente não teve um crescimento acentuado de uma hora para outra. A gente foi botando tijolo por tijolo, né? E desde o início do ano a gente começou um processo aqui dentro de
a gente contratou uma consultoria de design de serviços, a OMA, que é um player aqui local, que nos ajudou a entender qual que era a jornada do cliente da Dialeto e, sobretudo, o que esse cliente vê de proposta de valor que a gente já entrega agora e o que ele tem de expectativa que se entregue mais, não só nós enquanto Dialeto, mas enquanto o mercado de comunicação e marketing. A gente fez entrevistas de profundidade com 40 clientes, ex-clientes, stakeholders aqui do ecossistema, que nos permitiu dar uma série de insights do que a gente tem que trabalhar, tanto do ponto de vista da experiência do nosso cliente Dialeto, né, da nossa jornada, entender também em que momento que ele está, os estágios de maturidade que a empresa está. A gente acompanhou startups, a grandes empresas, a gente acompanha, né, esse processo. Qual que é a ferramenta de comunicação mais adequada para o estágio que ele está de maturidade do negócio dele? E como que a gente encaixa isso? Então a gente mapeou, por exemplo, 8 estágios de maturidade em marketing e comunicação para empresas de tecnologia. Então isso tudo processo de design de serviço. A gente está redesenhando uma visão de portfólio de serviços. A gente vê muita oportunidade que nós, enquanto players de comunicação e marketing para esse segmento, a gente pode contribuir. Tem serviços que são associados, que a gente indica, que a gente pode trazer isso para dentro e pensar a Dialeto como um hub de serviços também para isso. Então, a gente viu que, frente a todo esse momento, que ainda tem muitas coisas internas que a gente está, aos poucos, levando para os clientes, para o mercado, a gente viu que era legal trabalhar isso do ponto de vista também do posicionamento da marca. A nossa marca, que a gente estava trabalhando até então, visualmente, era uma marca de 2012. A gente entendeu que a gente tinha um momento de reafirmar um pouco, de mostrar que a gente está querendo construir, talvez uma nova Dialeto, mas sob uma nova perspectiva de crescimento. E vimos que isso poderia ser feito. E daí, com o próprio pessoal da OMA, junto com nosso time interno, com a Carol, que é a nossa designer, a gente viu que, podemos fazer isso internamente. E a gente respeita e trabalha em parceria com várias empresas da área de branding, como a Global, como a Capmi, como a Brada, Move, várias empresas que estão nesse segmento. A gente participou de vários processos de construção de marcas dos nossos clientes. A gente viu, cara, vamos fazer essa experiência aqui interna, de uma forma bem orgânica e tal. Então, foi o maior orgulho que eu tenho dessa transição da marca, tá? Porque a gente fez com o nosso time interno. Mostra ela aí. Essa parte da nossa marca, né? Então, tem toda a nossa ativação que a gente fez. A gente fez a ativação no Startup Summit 2019, que aconteceu aqui, esteve lá também. Uhum. A gente fez toda a abertura e para 4.000 pessoas que vieram para Floripa, sendo 40% de fora. Vários clientes nossos de fora também estavam presentes e o mercado como um todo, porque a gente entendeu que no principal evento do ecossistema hoje do Brasil, para startups, a gente acreditava que ali era um momento esperar a RD até novembro demorava muito. Exato, e daí é a visão também que a Resultados Digitais, ela também, o mercado dela está cada vez maior, né? A área de tecnologia não é mais a área principal dos clientes deles, né? Então é cada vez mais amplo. Então a gente também tem muito orgulho da parceria com a RD, somos um parceiro já de anos e também com uma carteira de cliente legal. Né? E você adotou um slogan. Ou é um grito de guerra? Como é que é o negócio? Quando a gente fala dessa questão do novo reposicionamento, na verdade, é verbalizar algumas coisas que nós já somos, né? Então, por exemplo, fluentes em tecnologia é uma forma de dizer assim, cara, a gente aqui entende e consegue falar de tecnologia para qualquer tipo de público de uma forma fluente, né? E a gente, do ponto de vista de propósito, a gente trabalha muito assim que a gente acredita muito no poder de transformação e de conexão entre pessoas, né, que são a grande base da indústria de tecnologia, né, a tecnologia em si e também oportunidades tanto de visibilidade, oportunidade de construir autoridade, oportunidades de negócios, de leads para os nossos clientes. Então, é todo esse processo que a gente tem identificado e que a gente quis só mais transparecer isso para o mercado para reafirmar e criar esse novo movimento, né? Foi muito positiva essa transição, a gente viu que o mercado reconheceu de forma bem, os feedbacks foram muito bons e a gente também cresceu também, que é a principal perspectiva, branding não pode ser mais só uma questão visual, de marca, branding é negócio. Então, se eu falar do ponto de vista de negócio, a gente teve um aumento de pedidos de propostas, de pessoas se reconectando com a gente, clientes antigos querendo voltar a conversar, nossos clientes atuais vendo o valor no que a gente está fazendo. E é importante que, principalmente nos nossos clientes atuais, a gente passa a fazer uma nova onda agora de eles perceberem essas mudanças que a gente está trabalhando. E, de novo, o branding não pode ser só a questão visual. É todo esse contexto que a gente está trazendo. O comportamento geral, né? Como é que está o time aqui? Quer dizer, a gente percebe quando entra na tua empresa que são 3 núcleos, né, bem definidos. Você falou que não tem só jornalistas, tem um mix. Dá uma ideia dos 3 núcleos, como é que eles funcionam, como é que eles trabalham integradamente e um perfil dos profissionais. E como é que você mantém esse time atualizado, considerando que é essencialmente tecnologia, com empresas grandes, que dominam as áreas e que são exigentes e que, como inovação é uma coisa que é 24 horas todos os dias daqui para frente, como é que o time não envelhece?
Perfeito, esse é um desafio constante. Que nem eu falei, hoje o meu grande desafio enquanto dialeto está relacionado à gestão de pessoas e fazer com que as pessoas estejam unidas pelo mesmo propósito, pela mesma ansiedade, pelo mesmo desejo que a gente tem de cada vez mais transformar com comunicação o setor de tecnologia, né? Então a gente mantém um time de assessoria de imprensa, que são essencialmente jornalistas, e a própria atividade de assessoria de imprensa muda muito com o tempo, né? Então a gente ainda tem algumas características dentro do segmento de tecnologia que a gente está trabalhando e estamos redesenhando em cima dessa nova proposta de serviços. Então temos um time de mais ou menos hoje 12 pessoas, o time de assessoria de imprensa. Nós temos um time da área digital, tanto de design, mas também de produção de conteúdo, né? São analistas de conteúdo digital, mas também analistas da estratégia de conteúdo. Então tem profissionais aqui que fazem uma gestão da estratégia dos clientes de forma profunda, porque tecnologia tem esse desafio que ele falou de produzir conteúdo não é trivial. Você precisa criar um processo aprofundado, entender intimamente quem são as pessoas dos nossos clientes, como é que é a jornada de compra dela. Então o analista de conteúdo aqui, grande parte, era o nosso core lá no início, quando a gente começou a trabalhar com inbound, se mantém como core. Nossos maiores cases hoje são cases de estratégias de conteúdo que impactam e geram novos leads e assim por diante. Nós temos um time de performance que fica responsável pela estratégia de inbound e também de manipular as ferramentas para ir ao encontro do sucesso do cliente. Então, usar, por exemplo, a RD Station, tem clientes usando o HubSpot, outras plataformas para poder fazer isso. Então, os analistas de performance digital têm essa função, e o time de design, que nem eu falei. E a gente, nesse movimento que a gente fez desde o início do ano de redesign de serviços, a gente mudou um pouco a nossa estrutura de gestão. Até então nós tínhamos coordenadoras da área de assessoria de imprensa e coordenadoras da área de inbound. Agora a gente tem 4 gestores de sucesso para o cliente, uma visão de CS, que as startups começaram a trazer muito, né, de Customer Success, mas uma visão adaptada isso para um contexto de agência. Então a gente tem gestoras que se dividem na carteira de clientes, não são gestoras de assessoria de imprensa e nem de inbound, são gestoras de cliente dialeto, né, de empresas de tecnologia. Com pensamento de marketing. Trabalhando comunicação e marketing como um todo. Sobretudo comunicação, no sentido de a gente acredita muito da importância do investimento na comunicação, de conteúdo como basilar da estratégia. Principalmente para criar visibilidade e dar autoridade para os nossos clientes. A gente tem clientes que são referências dentro dos seus segmentos. Então essa nova estrutura de gestão foca sim no sucesso do cliente. A gente também trouxe uma pessoa para ficar focado na operação, então uma gestora de operações, que era um desafio que a gente estava tendo de dar sustentação a toda a área como um todo. Então, também uma das sócias, a minha sócia Adriane, ficando mais também com foco em pessoas, de olhar mais para as pessoas, para um desafio que é um desafio Sim. cada vez maior das agências, né? E ainda mais no setor como tecnologia, que é competitivo. Hoje vários colaboradores que já passaram pela Dialeto estão nas empresas de tecnologia, passam por seu ciclo aqui e depois vão ter outros ciclos por lá. Tem pessoas da área de tecnologia que vêm para cá. Então a gente tem um desafio muito grande, a área de tecnologia tem um desafio de competitividade de profissionais muito grande, e a gente quer transformar cada vez mais na Dialeto um ambiente legal para se trabalhar, que seja reconhecido, porque não é hoje a Dialeto, o sucesso dela está ligado essencialmente a essa combinação que a gente teve de pessoas, e não necessariamente na minha posição, a posição da Adriane. É um conjunto de competências. O meu maior orgulho hoje é ter vários clientes em que eles são totalmente atendidos pelo time, e que eu, enquanto diretor da empresa, que fundei a empresa, não preciso mais estar presente. Sim. Porque o time é competente e entrega valor na experiência que eles têm no dia a dia com o cliente. Bom, vou fazer uma pergunta para você sobre retenção de pessoal, que você mediou um debate entre o Eric e o Topázio, você foi mediador e eu estava assistindo lá. Perfeito. Então você conhece bem esse assunto. Como é que é reter pessoal como o teu time, que deve ser desejado, como é a tua empresa, desejada, né, por marcas, de não perder esse pessoal que atende os clientes e que os teus concorrentes devem estar de olho em... Você consegue fazer uma retenção plena? Eu acho que é um desafio grande. A gente sempre vai ter pessoas entrando, pessoas saindo. A gente acredita também muito na Dialeto, em que a gente tem que formar as pessoas, né? E a gente tem desde a essência. Eu sempre brinco que quando eu resolvi empreender, eu era um estagiário que resolvi empreender. Então a gente tem muitas pessoas, hoje grande parte dos nossos gestores, por exemplo, entraram como estagiários na Dialeto, né? E por que isso? A gente também faz uma composição de trazer pessoas experientes do mercado para cá. Acho que esse é o grande ponto também. Não adianta a gente tentar formar só o time, é trazer pessoas com experiências distintas que possam ser complementares ao nosso atual time. Então a gente sempre trabalhou muito na formação das pessoas. Isso nos ajuda muito a forjar, entender, colocar... Os clientes que você tem, todo dia isso. Obviamente que a gente ainda carece de cada vez ter planos mais estruturados, desenvolvimento individual das pessoas, mas
a gente vê várias pessoas que tiveram trajetória e que hoje estão trabalhando em outras empresas, que são reconhecidas na sua área, e eu tenho orgulho de, lá no LinkedIn delas, estar lá Dialeto como uma das passagens dela. Eu conheço alguns. Então isso é muito legal, porque a gente sabe desse desafio. E é o desafio que o setor tecnologia tem, de formar as pessoas, de reter e colocar. Então a gente tenta trabalhar também muito prática de gestão de pessoas, de celebrar, a gente utiliza ferramentas internas para engajamento do time, onde que elas possam celebrar, onde que elas possam dar feedback, se algum colaborador do estagiário a um gestor tem algum processo comigo, que ela tem uma ferramenta que ela pode dar um feedback diretamente para mim e a gente conversar, tanto por de ferramenta, mas também aqui. Então a gente tenta, é um desafio grande com o crescimento da empresa, essa é uma das dores, né? A gente, quando tinha 10 pessoas, era muito mais fácil acompanhar individualmente, né? Com 30 e poucas pessoas, já começa a ter um desafio com uma rede de pessoas, tem pessoas profissionais externos que trabalham com a gente também. Fica um desafio maior de a gente conseguir construir. Não é fácil, é a principal dor de cabeça, ao mesmo tempo, o principal prazer ver as pessoas se desenvolvendo. E são dores que, quando tu tem uma agência menor, como a gente tinha há poucos anos atrás, tu não sentia, né? Com uma agência um pouquinho maior, tu passa a sentir. E numa posição assim, estando muito próximo, né? Tu viu que a nossa estrutura, a gente está tudo na mesma bancada, né? Ninguém tá... Sim, nada de... Tem sala de reunião, a sala de reunião aqui é para fazer reunião de fato, para ter uma conversa mais particular. Nossos ambientes, a Copa, todos os ambientes são ambientes também de reunião, de troca. Então, eu acho que o segredo um pouco da retenção, a gente tem a saída, né? Mas é tentar criar um ambiente, e principalmente assim, eu aprendi muito com o Eric em cima disso, citou o Eric tem muito essa visão, e o setor tecnologia tem muito isso, a pessoa tem uma jornada, ela tem que cumprir uma jornada. Quando, para ambas as partes, entende que aquela jornada está acabando, eu sou o primeiro a, inclusive, ajudar no reposicionamento dessas pessoas, né? Quando a pessoa acha que está querendo um outro desafio, tem várias pessoas, e daí isso é uma coisa também, como a gente acaba sendo um hub de conexão, toda semana eu recebo de um CEO, de um dono de uma empresa, ou de um gestor de RH, pô, eu estou precisando de um profissional de marketing, assim, assado, tens alguém para me indicar? Cara, é constante. Então, é quase um serviço de hunter, vamos dizer assim, profissional. Sim. Eu já ajudei a posicionar tanto pessoas quanto ajudar empresas, clientes, né? E não clientes que estão procurando esse tipo de profissional. Então, a gente acaba sendo um hub de conexão também até para pessoas, né?